Abra a tua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo 16 em diante. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Romanos, está lá no Novo Testamento, Romanos, tá aí. José ganhou uma Bíblia ali agora, né, José? Ele tá grande, hein, Zé? Agora tem que ler, hein? Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo 18 em diante. Amém? Romanos 8, 16. Nós vamos continuar aqui com o nosso tema deste mês, que fala: preparados para a batalha. Amém? Amém? Preparados para a batalha. Batalhas que vivemos no nosso dia a dia. Batalhas que muitas vezes o Senhor nos concede, para que assim possamos aprender e assim possamos seguir. Mas hoje eu quero que você entenda que dentro de uma batalha existem estratégias para que assim nós possamos vencer. E hoje também o Senhor fala conosco que em todo o tempo nós precisamos colocar estas estratégias em prática. Por quê? Porque o mundo, ele está no maligno. O mundo é tenebroso, é cruel. Só que o Senhor, ele nos concede as estratégias. O que eu preciso é usá-las. Olha para o teu irmão, já fala para ele agora aí, ó. Você precisa usar as estratégias que o Senhor lhe concede. Amém? Nós precisamos disso. Esta é uma necessidade nossa. E Paulo, já no seu últimos tempos, preso, ele escreve aos romanos. E quando nós lemos esta carta de Paulo, não somente o capítulo 8 que nós vamos usar, mas todos os demais capítulos, você vai perceber que Paulo está sempre fazendo um lembrete. Ele está sempre dando assim um toque. Ele está sempre assim advertindo os romanos do que viria, do que estaria para acontecer, mas sempre ele deixa bem claro que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sempre deixa bem claro que a vitória é certa. Ele sempre deixa bem claro que existirá em todo tempo batalha, mas o Senhor é contigo, o Senhor é com cada um de nós. E aí ele começa o versículo 1, e nós vamos ler o versículo 1 e nós vamos pular para o versículo 18, amém? O versículo 1 ele começa dizendo assim, neste capítulo da carta aos Romanos: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E o versículo 18 em diante, ele conta de uma glória futura. De uma glória futura que, independente do que você passar, independente do que você viver, você herdaria, você seria vitorioso. E aí ele diz, o versículo 18 em diante, assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isto, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardando-no pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de Deus Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas estas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus Pai, e parará do amor e separará. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por este dia, por este tempo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos estarmos juntos na Tua casa, Pai. Por isso, Senhor, vem sobre nós agora. Encha-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Encha-nos, ó Deus, do Teu amor. Encha-nos, ó Deus, do Teu querer, da Tua vontade, da Tua soberania. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque entendemos e cremos e queremos, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós. Assim como o Senhor falou conosco através dos louvores, assim como o Senhor falou conosco através dos testemunhos, assim como o Senhor falou conosco, Papai, desde quando aqui chegamos. Fala mais uma vez, Papai, e que esta palavra seja rema para as nossas vidas. Que esta palavra seja rema para as nossas vidas, porque Tu és aquele que está no controle de todas as coisas. Te agradecemos, ó Deus,
no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, a batalha espiritual, ela existe. Quer você acredite, quer você creia, quer você tenha conhecimento ou não, ela existe. Ela existe. E esta batalha, ela é fundamentada num campo espiritual, onde nós não vemos, onde nós não conseguimos apalpar, onde nós não conseguimos tê-la nas mãos para poder anular ela. A gente não consegue isso. Mesmo quando o nosso querer se prevalece acima de tudo, e nós queremos, e porque queremos, pegar os nossos problemas, pegar as nossas dificuldades, pegar as nossas limitações e enforcá-la, afogar ela, acabar com ela. Nós não conseguimos isso. Só que o nosso Deus, diga assim, o Senhor, o meu Deus, Ele é aquele que Ele dá para a gente em todo tempo as estratégias, para que nós possamos passar por isso, para que nós possamos em algum momento tirar isso da nossa vida. E aí Paulo, ele fala, ele ensina que em todo tempo nós estamos sendo destinados a sermos mortos. E aí eu quero que você pega agora a tua vida, faz assim, ó. Quem é que não tem a sensação, de vez em quando, que aquela dificuldade que nós estamos passando é para a morte? Dessa vez eu não passo. Dessa vez eu vou mesmo morrer. E aí, ele começa a dizer que não será uma normalidade, mas que nós estamos sujeitos a passarmos por dificuldades. E ele diz que somos destinados ao matadouro todos os dias. Mas aí ele diz que existe uma estratégia. E qual é a estratégia? Você tem sobre a tua vida o sangue de Cristo. Você tem sobre a sua vida a salvação. Você tem sobre a sua vida o Deus Todo-Poderoso. E tendo isto, você se torna mais do que vencedor. E o que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor, meu irmão, é você estar numa condição, esta é a sua condição. E eu vou te explicar por quê. Ser mais do que vencedor é o quê? Alguém fez o sacrifício por você. Alguém jogou por você. Alguém fez aquilo por você e lhe entregou. Vocês estão me entendendo? Tá? Você devia dar um glória a Deus por isso. Se você estivesse aqui realmente, você devia glorificar a Deus. É que você não está aqui, tá? Eu vou te chamar de novo. Crentes, em nome de Jesus, não deixe eu aqui ficar pregando sozinho. Vem para a igreja. Porque você fica com os olhos estacelados assim olhando para mim, irmãos, mas a tua cabeça está no resto de macarrão que sobrou do almoço. Você fica assim, ó. Você está dormindo, de olho aberto. Quem dorme de olho aberto é morto.
Chegou? Chegaram? Pegou o nome de todo mundo aí, Léo? Pegou? Pegou o nome de todo mundo aí? Fez chamada, então tá bom. Estão todos aqui? Amém? Então, irmãos, mais do que vencedor, foi Cristo Jesus em nossas vidas, que o sangue dele foi derramado, o teu corpo foi transpassado, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, quando Paulo ensina, quando Paulo escreve aos romanos, eles falam assim: vocês terão todos esses tipos de dificuldades na vida de vocês, mas nunca esqueçam que vocês são mais do que vencedores. Esta é uma estratégia. Amém? Esta é uma estratégia. Por que eu te chamei? Porque uma das estratégias que nós precisamos ter nos nossos tempos é saber ouvirmos a voz de Deus. É ouvirmos a voz do Senhor. Nos dias de dificuldades, nos tempos de dificuldades, os nossos ouvidos eles são tapados. Nós queremos resolver do nosso próprio jeito, nós queremos dar um jeitinho, nós ligamos ou mandamos uma mensagem para aquele que é mais influente, para aquele que é mais legalzinho, para aquele que sabe uma coisa, para ver se ele consegue quebrar o nosso galho. E nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus. E Joel, ele, no capítulo de número 3, vamos lá no Velho Testamento. Joel está um pouquinho aí, quase no finzinho do Velho Testamento. Livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Amém? Se tiver alguém do seu lado aí com dificuldade, você dá uma ajuda aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Joel, tá? No capítulo de número 3. Joel, capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo 5 em diante. Amém? Joel, capítulo de número 3, o versículo 5 em diante. Tá? Você achou aí? Ajuda ele aí, Robert. Pode ajudar aí, não tem problema não. Depois que você pega a prática, aí já não tem mais problema. Mas enquanto assim... Joel 3. Joel capítulo de número 3, o versículo número 5 em diante nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Joel 3,5 diz assim: pois roubaram a minha prata e o meu povo, pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Proclamarei isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra. Aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Amém? O povo estava em perigo. Presta atenção nisso, irmão. O povo estava em perigo. O povo já não tinha com o que mais lutar. O povo já não tinha mais com o que mais se armar. E foi nesse momento onde tinham eles já sido roubados, onde tinham eles já sido saqueados, onde tinham eles já ali sido surrados. Eles clamam ao Senhor.
E o Senhor fala para eles: com as ferramentas que vocês têm, nós vamos vencer o exército inimigo. Com as ferramentas que vocês têm, nós vamos vencer o exército. Eu vou lhe conceder vitória. E aí quando ele fala assim: prepare-se para a guerra, despertem-se todos os homens de guerra, peguem as ferramentas que vocês têm e forjem ela como armas, como espada. Quantas vezes nós estamos na peleja, nós estamos na batalha, nós somos necessitados a ler a palavra, a orar a Deus, a buscar reforço amigo, reforço irmão, eu estou passando por isso, vamos entrar em oração juntamente comigo, porque você, juntamente comigo, nós somos mais fortes. É isso que nós necessitamos, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Judá, ela tinha sido toda atacada por um povo que veio do norte. E aí? O que faremos agora? O inimigo, meu irmão, ele vem contra nós. O inimigo, ele vem contra você. O inimigo, ele vem contra a tua vida, irmão, organizado. Ele não vem de qualquer jeito, não. Vou te falar uma coisa, presta bem atenção nisso. Ele vem de uma maneira que ele sabe todas as suas estratégias. Sabe tudo. Quer saber demais? Quer saber demais? Ele vem tão organizado que ele sabe que você não ora. Ele sabe que você não lê a Bíblia. Ele sabe que você não presta atenção na palavra. Ele sabe que tudo que está sendo dito aqui é para a tua vida, mas que você não pega nada. Ele sabe. Agora só para descontrair, olha para o teu irmão e fala assim: então ele tem as estratégias dele. E nós? Diga assim: e eu? Qual que são as minhas? O Senhor fala: despertem-se. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos filhos. Nós somos filhos, nós somos escolhidos, irmãos. Vamos nos preparar para a luta, porque nós vamos ter a vitória. É isso que nós precisamos. O que nós estamos fazendo? Na luta, na batalha, ali na guerra, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Chega uma hora que nós paramos. E o inimigo está vindo, está chegando por aqui, aonde nós estamos montando nossas trincheiras. Onde? No lugar errado. Estou montando a minha trincheira aqui, o inimigo está vindo pelas costas, eu sou alvo fácil. O inimigo está vindo e eu não estou dando conta. Nunca menospreze a ação do inimigo. Nunca menospreze. Não estou fazendo aqui apologia ao capeta, não, de jeito nenhum. O que eu quero é que você entenda que você também precisa ter estratégia. E as estratégias que você precisa ter são estratégias de Deus. Do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando eu ouço o Senhor, eu me revisto de coragem, de vontade, de determinação. O povo estava ali, acuado, e o Senhor fala: pega estas foices, pega essas enxadas, transforme elas em ferramentas de guerra. Para quê? Para que você possa atingir, para que você possa chegar, para que você possa estar realizando, para que você possa estar fazendo. Amém? Segundo ponto, diga assim: primeiro, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Amém? Pastor, eu nunca ouvi a voz do Senhor. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizer que isso, que aquilo e tal, tal. A gente só ouve a voz do Senhor quando a gente estamos em comunhão com o Senhor. Aí nós ouvimos a voz dele.
Segundo ponto, diga assim, segundo ponto. Uma das estratégias para que nós possamos vencer a guerra é planejar. Diga assim, planejar. Amém? Nós vivemos um tempo totalmente desplanejado com tudo. Nós não temos hora mais para comer, porque muitas vezes nos distraímos com o trabalho. Nós não temos hora mais para fazer o café, para tomar o café pela manhã. Muitas vezes acordamos e já saímos alocaiado, querendo resolver tudo. Nós não temos mais um plano. E quando nós não temos esse tipo de plano, irmãos, eu quero que você entenda que para as outras coisas também nós não temos. Nós ficamos vulneráveis. Porque se eu não me planejar para estar diante do Senhor, entenda que em todo tempo nós vamos ter problemas. Coloca o seu coração aqui em mim. O Léo só está tentando desligar o negócio. Chamei você para a igreja, você veio, agora presta atenção, amém? Tá? Eu acho que ele vai ligar ali, não sei. Nem com esse pau aí eu não aguento. Tá? Ligou? Ligou? Não? Ligou. Glória a Deus. Então, eu preciso em todo tempo planejar. Eu preciso calcular. Eu preciso projetar. Eu preciso, acima de tudo, falamos aqui alguns domingos atrás, eu preciso de tudo, analisar. Se você em algum determinado momento, você toma uma decisão com base na razão, meu irmão, isso é muito ruim. Você precisa ter um tempo para pensar. Eu quero resolver logo. Cuidado. Cuidado, porque você não projetou, você não anulou, você não analisou, você não calculou. Você quer ver algo interessante nos nossos dias? É assim. Você passa uma mensagem para uma pessoa. Olha aqui para mim. Você passa uma mensagem para uma pessoa, perguntando alguma coisa, ou fazendo um convite, ou colocando ela a par de alguma coisa, tá? Aqueles 2 fiozinhos azul sobe e a pessoa não te responde. Não dá um ódio? Não dá uma raiva? A gente fica, né? E tem gente que vai mais além. Não liga ainda não. Tem gente que vai além. Manda um monte de interrogação, como se diz assim, me responde, Esposa sempre faz isso com o marido, não sei porquê. Então, entenda que o seu tempo está fora do tempo do outro. Eu não sou obrigado a te responder na hora, porque eu preciso pensar. Se você se estrepa nas tuas respostas, na tua falta de pensar, esse é problema teu, irmãos. Mas hoje o Senhor está te dizendo, você precisa planejar. Pastor, você pode ir na minha casa sábado à noite que eu vou fazer um churrasco. Legal, eu vou sim, churrasco. Mas eu marquei lá atrás com outro que eu ia pregar lá na igreja dele. Tá? Com quem é o compromisso? Poxa, eu vou ligar para ele, vou falar que eu não posso ir, né, meu povo? Eu fui chamado para um churrasco. Quem chegou primeiro? E muitas vezes nós trocamos. Estou te dando exemplos. Na batalha, nós precisamos planejar. Por onde que vem o inimigo? Vem por aqui.
Como que Ele é? O que Ele vai me oferecer? Se não houver este plano, irmãos, morremos. Quantas áreas na tua vida, ela está parada, ela não caminha, ela não avança? Por quê? Porque nós temos na nossa mente, mas nós não conseguimos esboçar. Nós não conseguimos levar diante de Deus. Senhor, eu quero isso. Será que isso é bom para mim? Agora, o Senhor vai me concedendo as estratégias. Isso é planejar, irmãos. Porque muitas vezes o meu querer está no meu coração. O Senhor coloca no meu coração e Ele quer ouvir de mim: Senhor, eu quero isso, Pai. E Ele vai conceder os caminhos. Isso é estratégia. O inimigo, ele quer que fiquemos assim, parados, na mesmice, sem planejar, sem ter um projeto de vida. Ele quer que nós paramos. Ali, ó, parado. E nós não planejamos por pura falta de organização. Eu não sei quais os problemas que você está passando, mas começa a planejar. Começa a planejar. E depois disso, depois que você alcançar a bênção, você continue planejando. Você continua planejando, você continua fazendo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai dando as estratégias. Até chegar à vitória, irmãos, existe um caminho. Existe um caminho até a vitória. E como que eu vou fazer? Como que eu vou ganhar? Senhor, me fala. Lucas, vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14. Amém? Vocês estão me entendendo? Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14. Amém? Lucas 14, o versículo 28 em diante diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que este versículo nos ensina? Quando nós não planejamos, o que acontece? Nós viramos alvo de zombaria. E eu quero te dizer uma coisa, irmão, guarda isso no teu coração. Guarda isso no fundo do teu coração. Faz assim no teu coração, assim, ó. Assim, ó. Quando uma palavra negativa acontece em nossas vidas, ela tem um poder destrutivo milhões de vezes maior do que uma palavra positiva. Se a pessoa chega lá, eu vou te dar um exemplo. Se a pessoa chega no teu terreno e olha lá e fala assim: Você só conseguiu fazer o alicerce? Sim. E aquele plano que você tinha? Não, eu parei. Sabe o que vai acontecer? Aquelas palavras vão soar como um fracasso na tua vida. E se você não planejar no Senhor, você não consegue ir para frente. Quantas vezes as pessoas chegam assim em você? Ah, você não consegue. Ah, você não é capaz. E aí a gente começa a olhar assim e fala assim: Poxa, eu acho que ela tem razão, né?
não vou conseguir mesmo. Mas quando você olha bem fundo no olho da pessoa assim, ó, e fala assim para ela: tuas palavras estão repreendidas em nome de Jesus. Quem sabe se eu vou sarar? Quem sabe se eu vou ser curado? Quem sabe que eu vou ir adiante? Quem sabe é o Deus Todo-Poderoso, porque os meus planos não estão nas tuas mãos, estão nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos usarmos como estratégia. É isso que nós precisamos usarmos como estratégia, irmãos. E aí nós ficamos com raiva da pessoa, aí nós ficamos com bronca da pessoa, e nós ficamos com raivinha e tudo aquilo. Eu fui tão empolgado contar para a pessoa, e a pessoa jogou um balde de água fria na minha... Quem mandou você contar dos teus planos para outros? Quem mandou? Eu vou contar para o meu amigo o que eu tenho vontade de fazer. Aí o amigo falou assim: eu já fiz isso, e deu errado. Já aconteceu isso com você ou só aconteceu comigo isso aí? Não é possível. Então, o meu caso está nas mãos do Senhor. O Senhor sempre nos dá a devolutiva. Isso é conversa de professor, devolutiva, né? Tá? Faz o teu trabalho e depois eu te dou a devolutiva. Tá bom. Tá. Isso é coisa de professor. Mas o Senhor, Ele sempre nos dá a devolutiva. Você faz os planos e Ele coloca diante dele e Ele te devolve. Ajusta aqui, ajusta ali, ajusta aqui. Pronto. E as coisas começam a acontecer. Então, eu preciso planejar. Eu preciso planejar. Primeiro, diga assim: estratégia de guerra. Primeiro, ouvir ao Senhor. Segundo, planejar. Amém? Amém? Terceiro e último ponto. Diga assim: eu preciso usar as minhas armas que Deus me concede sem medo. Amém? Eu preciso usar as armas que o Senhor me concede sem medo. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, nós damos um passo e depois que nós damos esse passo, nós ficamos assim, experimentando para ver se o chão está firme. Existe dúvida. Então, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu faço os planos de acordo com Deus, as armas que Ele me concede, eu posso usar sem medo. Quando Neemias, vamos lá no Velho Testamento. Neemias, amém? Neemias, no capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Olha o que diz aí, vamos ler o versículo 1. E depois nós vamos caminhar um pouquinho aí, nestes 4 primeiros capítulos de Neemias. Amém? Neemias, capítulo de número 1, ele diz assim, o versículo 1 também. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E este meu irmão me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação,
O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Jeremias vivia a serviço do rei. Ele era um copeiro. Neemias, eu falei o quê? Jeremias, não, Neemias. Neemias, ele estava a serviço do rei. Ele tinha todas as tuas regalias, homem de confiança e, acima de tudo, um homem de Deus. E quando ele encontra com estes irmãos, ele pergunta do teu povo, ele pergunta dos teus conhecidos. E esses irmãos falam para ele o que estava acontecendo em Jerusalém. Ali estavam todos destruídos. Os muros tinham sido derrubados, as portas tinham sido arrombadas. Eles estavam vivendo em miséria, sendo esculachados. E aí Neemias, quando sabe daquilo, ele se lamenta. Ele chora. Ele ora a Deus. Só que Deus começa a colocar na vida dele para que ele tome uma posição. E o capítulo 2, ele fala que ele vai até o rei, ele pede para o rei, ele explica a situação para o rei, ele vai servir o rei, e o rei olha para ele e fala assim: você não está bem, o que está acontecendo? E ele sente de Deus em abrir o coração ao rei. E ele fala para o rei assim: como que eu poderia estar bem se na terra ao qual os meus pais estão enterrados, eles estão passando tremenda necessidade. E o rei pergunta para ele: olha, irmão, o poder da oração quando você está numa batalha. E o rei pergunta para ele assim: o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu te faça? E ele fala assim: eu queria ir lá. O rei poderia ter virado para ele e ter dito assim para ele assim: oh, está tudo devastado, você vai fazer o que lá, meu? Larga a mão de ser bobo. E o rei, com a rainha sentada ao lado, fala assim: então vai, quantos dias você vai precisar? Ele fala: eu não sei, mas eu preciso ir. E ele vai, irmãos. E antes mesmo de ir, ele fala assim para o rei: o senhor me concede cartas. A primeira carta que eu quero é para me cortar um caminho. Eu quero passar por dentro aqui de uma outra cidade, porque eu chego lá mais rápido. E quando eu estiver nesta cidade, eu quero que o senhor fale para o chefe da floresta lá, porque eu vou precisar de madeira, porque eu vou reconstruir uma cidade, eu vou precisar de material. E o rei autorizando ele a fazer tudo. Então, nas batalhas das nossas vidas, nós precisamos usar as nossas armas. Pastor, que armas são essas? É buscar a Deus, para que Ele formate a maneira ideal para nós alcançarmos as bênçãos. E aí ele vai. E a palavra de Deus nos conta que ele chega na cidade, ele não fala para ninguém. Realmente estava tudo como os teus irmãos tinham contado, tudo em ruínas, tudo acabado, devastado verdadeiramente. E ele chega e ele começa a andar pela cidade para ver por onde iria começar. E quando ele faz esta varredura, vamos dizer assim, ele chama as famílias, ele chama
o povo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava usando o que Deus tinha dado para ele. Muitas vezes, nós queremos tomar uma decisão ou ter uma atitude com algo material na mão. Mas muitas coisas na tua vida, nós vamos conseguir de joelho no chão. Orando, buscando a Deus. Ele chama o povo. E aí o que ele faz? Ele coloca pessoas, famílias em pontos para começar a restauração. E quando ele começa a fazer esta restauração, e isso eu quero que você entenda, quando algo na tua vida começa a ser restaurado, quando algo na tua vida começa a ser reformado, as investidas do inimigo vêm. E quando ele faz tudo isso, Tobias e Sambalate quer conversar com ele. Primeiro manda o recado: ô Neemias, você é doido, você é bobo, onde você vai arrumar tanto material para fazer tudo isso? Ele já tinha. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Aí começam a chamá-lo. Ele sabe que se for lá, a obra já está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Ele está usando as estratégias e as armas que Deus concedeu para ele, sem medo. Mas em momento nenhum ele caiu em ciladas, porque as investidas foi grande. Deus muitas vezes, irmãos, muitas vezes não, Deus todas as vezes, diga assim, Deus todas as vezes, Ele te mostra a bênção, amém? E nós vibramos, amém? Nós vibramos, nós saltitamos, eu vou receber. Comece a usar as suas ferramentas sem medo. Sabe por quê? Porque vai haver obstáculos. Vai haver obstáculos. E aí ele começa a fazer esta reestruturação da cidade, do povo. O povo começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer, as investidas chegam. Mas não houve medo. O medo, ele trabalha na nossa vida de duas maneiras. Existe o medo que nós temos para que nós venhamos a nos precaver, e existe o medo que paralisa. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, irmãos? Existe o medo que paralisa. O medo que nós temos é o quê? Vou te dar um exemplo. Eu estava com medo de subir aqui para pregar, e aqui estou quase todos os domingos. Mas quando, no meio da semana, quando eu estou preparando a palavra, que me vem aquele medo, este medo é para quê? É para que eu venha me capacitar. É para que eu venha mesmo, verdadeiramente, me inteirar de tudo isso, do que Deus quer para a tua igreja. Mas existe o medo que nos trava. Pensa aqui, irmãos, você me deu esta notícia, assim, Neemias falou, você me deu essa notícia, eu vou começar a interceder pelo povo, porque só Deus pode fazer. Sim, só Deus pode fazer, mas Ele quer usar a tua vida. E aí ele poderia ficar lá, na casa do rei, tranquilo, sossegado, recebendo o seu ordenado, comia e bebia do melhor, porque ele era copeiro. E o povo nas ruínas. Ele vai munido das estratégias de Deus, ganha o alvará do chefe, e depois que as coisas estão acontecendo, que Deus concede tudo a ele, o inimigo vem querendo roubar.
Sabe o que Neemias pensava aqui, irmãos? Ele pensava assim: o mais difícil era lá na casa do rei. Era ele me liberar por tempo indeterminado. O mais difícil era eu conseguir material para poder reconstruir toda esta cidade. O mais difícil era eu chegar aqui, conversar com as famílias, conversar com o povo e o povo abraçar, querer, ter ciência da ideia. Isso era o mais difícil. Agora Tobias está me chamando, Sanbalat está me chamando, eu não vou. Quando nós estamos a caminho da bênção, aparece os Tobias, os Sanbalates. Sabe para quê? Para te tirar a paz, para roubar de você os planos que Deus tem. Então, diga assim: então eu vou avançar. Como que nós avançamos? Usando as nossas armas sem medo. Este é o querer de Deus. Esta é a vontade de Deus. Nós temos aqui, irmãos, várias respostas de orações. Parece coisa boba, né? Nossa, o pessoal se reúne na terça-feira, fica aqui 3, 4 pessoas, fica mais meia dúzia online, orando. Para que isso? Isso é uma estratégia de Deus. É orando, é buscando, é de joelho no chão, que nós vamos ter a resposta do nosso Deus Todo-Poderoso. Coloque-se em pé no teu lugar. O Senhor está aqui. Com a mão no teu coração, diga assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Diga assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero planejar. Eu quero usar as armas que o Senhor me concede, sem medo. Amém? Você é um escolhido, irmão. Você é uma escolhida. Não importa o tempo e não importa o momento que você está passando. O apóstolo Paulo, ele diz assim, como nós lemos: vamos ser levados como ovelhas ao matadouro todos os dias. Mas mesmo assim, você é mais que vencedor. Não sei qual a tua peleja, você sabe. Mas vamos nos derramar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos enfrentar, vamos ter do Senhor as estratégias. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele te concede as estratégias, porque você é dele. Não tenha medo. Não tenha medo. Santo, 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 santo és tu, Senhor Jesus. Com a mão no teu coração, os teus olhos fechados. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui operando maravilhas. Obrigado, Deus. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir, que
terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Deus poderoso. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libaixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, toma, Deus, em tuas mãos, ó Deus, estas vidas. Restitui, Senhor. Manifesta o teu reino, manifesta a tua graça. Concede, ó Deus, em todo tempo na batalha, Pai, as tuas estratégias. Que em todo tempo possamos ouvir, que em todo tempo, Senhor, possamos planejar, que em todo tempo podemos, ó Deus, usar as nossas armas ao qual o Senhor nos concede. Oh, Senhor, manifesta o teu reino, manifesta a tua graça, Pai. Manifesta, Deus, a tua glória, manifesta, Senhor, o teu amor, porque tu és o Todo-Poderoso. Você que escutou essa palavra, está se sentindo fraco, está numa guerra e precisa ser renovado nesta noite, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos ungir a sua vida. Vem aqui e se coloque diante do altar do Senhor e diz assim: eu preciso de um renovo, eu preciso ser fortalecido nesta noite, porque o Senhor está aqui, a palavra foi ministrada e o Senhor quer fazer novas coisas neste lugar, na sua vida e através da sua vida. Se coloque diante do Senhor aqui que nós vamos orar. O pastor vai orar, vai ungir a tua vida. Pai, em nome de Jesus, continue adorando, porque nós estamos numa guerra.
recompensa vem sem demora. Levanta as tuas mãos aos céus. Santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Santo, poderoso és tu, Pai. O Senhor está aqui. Ele é o escape. Ele é a recompensa. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Levanta as tuas mãos aos céus e comece a glorificar esse Deus. Comece a glorificar esse Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Aplauda esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos assim. E diga assim: Senhor Jesus, eu quero viver este novo em todo o tempo. Amém? Esse louvor que nós cantamos aqui, ele fala assim, ó: libera a palavra. Sabe aquilo que está parado na tua vida? Libera, profetiza a palavra de bênção. Amém, Senhor Jesus. Eu vou fazer. Amém. Vai acontecer. Amém. Este é o Deus que nós servimos. Amém. Deus abençoe a tua vida. Dê um aplauso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Obrigado, Deus.